Olá, mais um Fortuna Crítica, com esse trio maravilhoso, a Jota, preparado a esse baile hoje para... Sempre preparado. Sempre preparado, isso aí. Rapazes, vocês sabem o que é uma blockchain? A Jota tem algum drink chamado blockchain? Até agora não. A minha convidada de hoje, ela é especialista em NFT, criptomoedas, blockchain, metaverso. Roda a vinheta! A minha convidada de hoje é cofundadora da Phonogram, especialista em NFT, sabe tudo sobre metaverso, criptomoedas. Vem pra cá, Janara! Muito obrigado, Janara. Eu que agradeço. É um prazer recebê-la aqui no Fortuna. Você, Ariana. Arianíssimo. Eu, Ariano. Adoro Arianos. Ariano, eu também adoro A Ariano. galera fala, Ariano é bravo, Ariano é isso. Fala, Ariano é ótimo. Ariano é um sangue bom danado. Eu acho que o Ariano ele é descomplicado, porque ele é direto. É isso. É mais fácil lidar do que aquela pessoa que fica enrolando. Você tem que adivinhar o que ela pensa. O Ariano já fala. Às vezes você não gosta muito do que ele fala, mas ele já falou. Já mandou. Por sinal, fala mesmo. A Jota, por favor, o drink, o vinho. Nossa convidada precisa de... É um vinho? É um vinho rosézinho. Me fala um pouco de você, sua formação. Me formei em publicidade e propaganda, bacharelado em comunicação social, fiz uma pós-graduação em marketing e desde o começo da minha carreira já trabalho no ambiente digital, comunicação digital, né? Nunca trabalhei muito com o analógico, sempre site e tal, sempre fiquei meio nessa seara aí. Você nasceu? Em Goiás, no interior de Goiás, me fiz faculdade em Curitiba, fiquei 11 anos lá. Aí fui para São Paulo em 2010, montei minha primeira empresa lá, fiquei em São Paulo por 10 anos e na pandemia falei, chega de São Paulo. Aí voltei para Curitiba. São Paulo tem um negócio que é legal, né? Agora, tem muita coisa legal, mas para mim é muito. Na hora que você dá uma descansada, uma aliviada. Mas o mais frio também, né, em Curitiba. Anda me incomodando. Vamos mudar para Bahia. Bahia Bahia que é. A Phonogram foi fundada em 2000... No ano passado. Em março de 2021, e a gente colocou o site no ar em junho. Né? Então ele está no ar há um pouco mais de um ano. Mas antes teve uma revista, né, que você... Sim. A Ideia Fixa, que foi essa minha empresa, né? Como ela começou? Ela começou, não era uma empresa. Eu trabalhava em agências, né? E eu sempre tive muitos amigos artistas, ilustradores, fotógrafos, e o artista tem uma dificuldade muito grande de se divulgar, né? Ele é muito ali da criação, mas ele não tem muito esse talento de vender o seu peixe, né? Não é uma coisa do artista em geral, dos criativos em geral. Então, o objetivo dessa revista era expor o trabalho dessas pessoas para colocar o e-mail, o telefone, o site, para que contratantes chegassem até essas pessoas. Esse foi a criação da Ideia Fixa, foi isso. Só que nisso a gente fez a primeira revista digital do Brasil, não existia nada nesse formato. E a evolução disso é que acabou que a gente foi criando um banco de dados de mais de 3 mil criativos, né, de todas as áreas, e a gente juntava esses times para fazer projetos criativos para grandes marcas e tal, mas o objetivo acabou se mantendo, né, que era arrumar mais trabalho e
garantir que esses profissionais fossem bem pagos, porque tem gente que acha que arte é uma coisa fácil de fazer. É um trabalho simples, que não exige estudo, que as pessoas não ficam de madrugada trabalhando, né? Acha, faz um desenho aí, é facinho, você faz aí rapidinho, né? Mas não é exatamente assim, né? As pessoas acham que é às vezes uma coisa que vale menos por parecer ser divertida, né? Mas é muito sofrido o processo também. Tem as dificuldades, né? E nosso país também, às vezes, não ajuda, né? Empurra. Sim. E não empurra. Exatamente. Como é o serviço prestado pela Fonograma? O idealizador desse projeto é o Lucas Maier, que é meu sócio, ele é produtor musical. É um cara que concorreu ao Grêmio Latino no passado, já produziu um monte de gente, Elza Soares, um monte de gente interessante. Compositor, guitarrista e tal. E com a pandemia ele sentiu, junto com todo mundo, né, o pessoal que ficou parado. Os músicos foram os primeiros a parar e os últimos a voltarem, né? Quem vive disso, trabalha disso. E tirando, sei lá, por exemplo, intérpretes de grandes bandas, que tem outros meios de rentabilizar, por exemplo, propaganda e coisas formas do tipo, né? Todos os acompanhantes, a galera que toca os instrumentos, todo mundo ficou muito parado e foi muito difícil. O Lucas já investiu em cripto há um tempo, e aí quando houve o primeiro leilão de NFT de música, que foi de um DJ americano que se chama Blau, que vendeu 33 milhões no primeiro leilão, ele falou: isso aí pode ser uma solução de uma nova forma de rentabilização para músicos também, né? Porque o movimento começou um pouco nas artes gráficas, por ser mais fácil, né? A arte gráfica realmente tem um dono, o quadro tem um dono, então é mais fácil. Se eu sou o dono, eu vou lá vendo. A música já tem o produtor fonográfico, tem a gravadora, né? Tem várias pessoas que estão no processo um pouco mais complicado. Só que, então, ele vem com essa intenção, né? Vamos, por exemplo, se você tem ali uma porcentagem de uma música, uma partitura, qualquer coisa daquele universo, você pode vender aquilo sem atravessadores, que é um dos objetivos da blockchain e da Web3, que eu sei que a gente vai falar. Vamos falar sobre isso. Jota, pode trazer esse rosé? Precisa. Muito obrigada, Jota. Saúde. Vamos lá. Você tem um embaixador lá da sua Fonogram, que é o André Abujanra. O André Abujanra, ele é filho do Antônio Carlos Abujanra, né? Um baita ator. Sim. E o André Abujanra fez trilha do Castelo Rá-Tim-Bum, fez um monte de coisa. E é um dos primeiros caras... Como que foi esse processo, né? Eu falei: Lucas, a gente precisa de um porta-voz da Fonogram. E precisa ser um músico. Aí qual que foi o meu objetivo? Eu preciso achar um músico que seja respeitado tanto por músicos independentes quanto por músicos já consagrados. Tem que ser uma pessoa que as pessoas não têm muito bode, não tem ranço, porque é pop, porque é isso, porque, né, as pessoas têm um ranço da música. Você gosta disso, não gosta daquilo, aquilo é bom, aquilo é ruim. Então, a gente tentando achar qual era essa figura que fosse simpática a várias pessoas. E aí eu seguia o Abu no Instagram e ele fez um post assim: vendi o meu primeiro NFT. Falei: pronto. É esse cara, porque ele é ator, então, né, ele sabia falar do assunto. A gente falou: então vamos colocar o Abujanra. A gente fez esse vídeo dele, o vídeo viralizou super rápido, porque é uma figura super simpática. E aí começou a caminhada de explicar para todo mundo o que é isso, como as pessoas podem usar isso como ferramenta. Legal. Eu acho que eu vi teve uma live de vocês e ele participou. Sim, acho que talvez seja no Música em Rede, uma coisa bem assim. Legal. Vamos entender melhor o que é o NFT. Eu quero que você explicar isso aí para o nosso público, o que é essas 3 letrinhas, né, gente? Primeiro eu vou falar justamente desse movimento que é o Web3, que a gente vai ouvir falar muito, né? O que é o Web 3.0? O que foi o Web 1.0? É aquela primeira fase da internet. Então a gente tinha o quê? A gente tinha o e-mail, né? Mandava e-mail, o Google para fazer pesquisa, esses bancos de dados, né? Tradutores, Alta Vista, isso aí é o Web 1.0. Né? Bota a imagem de produção. Era muito, tipo, passivo, né? Você podia, no máximo, a interação era mandar um e-mail. É isso mesmo. Na Web 2.0, a gente começa com o crescimento das Big Techs, né? Que é o quê? É o Facebook, é o Spotify, né? A Netflix, né? Redes sociais. O que é muito isso? A rede social é a grande base disso, então começa mais trocas, produção de conteúdo de pessoas normais, né? Não é? As estrelas, né? Não são mais de TV, começa a se tornar uma coisa mais humana, porém a gente tem uma coisa ruim para o mercado que é:
pouquíssimas empresas dominando tudo e ganhando todo o dinheiro. Para a música, a gente sabe que isso foi muito complicado, né? Foi uma das áreas que mais perderam, porque, por exemplo, no Spotify é uma bela vitrine para um músico, mas ele paga muito mal o músico, né? Então, eis que surge a Web.3, que é baseada na blockchain, e o objetivo da Web.3 é a descentralização, é tirar um pouco o poder de dessas poucas empresas que dominaram tudo e proporcionar que as comunidades enriqueçam mais, que não sejam só poucos bancos, não sejam só poucas pessoas e que essas riquezas sejam distribuídas. Porque, por exemplo, então vamos aí, a gente vai para o segundo passo, que é explicar o que é a blockchain. Tem muita gente que acha que blockchain é uma coisa. Não, mas ainda em Web3, como é que ele vai conseguir fazer isso? Como vai chegar nesse objetivo? Através da blockchain. Tá. Aí a gente vai assim. Vai a imagem nesse da lugar. blockchain tem aí? É porque, assim, às vezes as pessoas acham, né, que tem gente que acha que blockchain é um lugar, é uma coisa. Existem um monte de blockchain. É o passo a passo ali, né? A primeira blockchain foi a Bitcoin, que todo mundo já ouviu falar, todo mundo conhece, né? E a blockchain da Bitcoin surgiu a partir de uma moeda. Eles criaram essa moeda, que é uma moeda digital, né? E aí, hoje em dia, tem mais de 2.000 blockchains. Cada uma dessas tem uma moeda diferente, tem objetivos diferentes. Algumas são voltadas para o meio ambiente, algumas são voltadas... Né, tem vários objetivos, quase todas elas têm a sua própria moeda, né? E qual que é o objetivo das blockchains? É descentralizar, né? Porque é um dinheiro que não existia antes, é um dinheiro que foi criado, né? Ele é minerado. O que é minerar o dinheiro? A galera fica programando mesmo, fazendo programação e essas moedas vão surgindo. Elas têm normalmente um número que vai acontecer, por exemplo, o Bitcoin eu não me lembro, mas vão ter, por exemplo, eu não sei o número, mas sei lá, 20 milhões de Bitcoin. Acabou isso, não vai ter mais, né? Eles não vão produzir mais moedas, então ele é finito, ele é escasso e por isso ele acaba tendo seu valor, né? E aí, qual que é a intenção? Que com isso, mais pessoas e comunidades criem seus grupos e descentralizem o poder, por exemplo, de gravadoras, do Spotify, das redes sociais, porque você cria sua comunidade e essas comunidades fazem uma troca direta sem intermediadores. Então, o objetivo da blockchain é tirar o intermédio do meio. Eu sou artista, eu sou dono dessa obra, eu vou falar direto com o meu público e vou dizer o quanto custa. Não vai ter a gravadora para morder um pedaço. Eu vou falar, custa 100, ele vai me pagar 100 e é isso aí. Então, hoje em dia existem paralelos, por exemplo, existe áudios, por exemplo, que é o Spotify da blockchain. E o que muda, né? O que é diferente? É um player onde você procura os discos, está lá, só que os músicos ganham os direitos conexos, né? Quando você tem um clique, ele paga mais pelos cliques, e esse recebimento é em criptomoeda, né? Mas a intenção dessas novas redes, elas têm os moldes parecidos com o Web 2.0, mas com a intenção de que a comunidade enriqueça, e não só os donos das empresas, né? Que todo mundo seja sócio das coisas, né? Eu tenho uma sensação de que sabe aquele bloco assim, né? Aquele iceberg imenso, ele vai andando, né? Aí pá. Aí aqui ele começa naquele processo Spotify, não sei o quê. Daqui a pouco vem um novo. Aí você, né? Quando você consegue mexer esse bloco todo para cá, todo mundo se vira para um novo modelo. Aí esse novo modelo começa a agir como era o modelo anterior. Aí o modelo anterior começa a facilitar e você termina... Parece que fica o mesmo do mesmo. Por isso que eu lhe perguntei, qual a garantia realmente? Porque você falou de Spotify e eu concordo com você. Spotify tem um valor irrisório para o que se produz de fonograma. E as pessoas se tornaram reféns quase dele. Porque é uma vitrine que todo mundo precisa estar, mas não paga. Todo mundo fala que as gravadoras acabaram. Não acabaram. O Spotify está aí mostrando que não acabou. Vai procurar quem é o dono do Spotify, vai ver quem é o majoritário. Então, assim, a sensação que eu tenho é que realmente precisa existir alguma coisa que tenha essa relação de conta justa, tá? Que aí eu já acho que a Apple Store, a loja da Apple que vende lá o CD, ele já é mais justo, porque está lá o preço, 21 e alguma coisa. Você paga, compra, é seu, você usa e vai usar qualquer um desses periféricos aí que tocam.
Já o Spotify, o stream deu muito certo no filme, né? No filme, Sim. Uhum. ele pegou bem e conseguiu. Agora, na música, realmente, não está sendo uma coisa muito legal Não, para a sim. música. Aí vem a Web3, E vem o NFT. aí vem o NFT para a gente tentar salvar isso Sim. daí. E aí Enquanto- agora, explicando um pouco, né, que eu falei É. da Web3, falei da blockchain e onde entra, né, o NFT nisso. Se a gente pensar a blockchain, qualquer uma delas, né, o que é blockchain? É um monte de computador conectado em rede. E esses computadores estão protegendo informações, contratos, transações, só que é tudo aberto, as pessoas podem ver, né? Quem comprou, quem vendeu, quais as transações foram feitas. Então ele quer transparência, abertura, né? E tentar mudar um pouco o sistema. Eu costumo brincar que a blockchain ela parece um capitalismo socialista, né? Porque ele entende que o capitalismo vai continuar, é o modelo que a gente tem, é muito difícil que esse modelo seja quebrado, só que existe uma forma de praticar o capitalismo de uma forma mais saudável, incluindo mais pessoas, né? E não só fazendo algumas poucas pessoas ficarem muito ricas, enquanto a outra massa empobrece muito. Então, a intenção da blockchain é que vai continuar existindo o capitalismo, mas fazer essas comunidades enriquecerem juntas. Então, se a gente pensar na blockchain, que é essa rede de computadores conectadas, como um cartório, o NFT nada mais é do que um contrato, uma escritura digital dentro desse cartório. Sim. Né? Porque você tem esse registro feito dentro da blockchain, tem esses computadores protegendo essa informação, e é muito mais difícil você hackear 180 mil computadores do que hackear um servidor. Então ele é muito seguro, né? Então quando você faz esse contrato ali dentro, ninguém consegue alterar uma palavra dele depois. Você não pode mudar uma cláusula, você não pode apagar um negócio. São os smart Porque tem, contracts. exatamente, são contratos inteligentes em que 180 mil computadores, no caso da Bitcoin, eu acho que são isso, 180 mil, ou um número parecido com isso, que estão protegendo esses contratos dizendo, ninguém vai mexer nisso aqui, esse contrato ele está assim, ele vai ser assim para sempre, né, para os filhos, para os netos e para quem for dono disso. Só que tem que ter a chave, não pode perder depois a senha das coisas, senão perde tudo. Mas é meio isso, assim, na verdade o NFT a gente está dando nomes novos para coisas que a gente já tem no mundo analógico. Eu não gosto de falar real e digital, porque o digital é bem real também, Sim. né? Então eu gosto de usar o analógico e o digital. Novos nomes para coisas que já existem, mas buscando modelos mais justos do capitalismo. Eu acho que a blockchain, toda a intenção dela é nessa direção, né? Criar um mundo mais justo sempre é bom, né? Exatamente. A gente tenta, né? Só que de repente vem o banco e vai comprar mais criptomoeda que todo mundo porque tem mais, né? Isso aí. É exatamente nesse ponto, quando você fala assim, porque, fica justo, porque eu sempre faço aquela pirâmidezinha, né? Sim. E esse topo aqui, quando vê que o negócio é rentável, vai lá e compra. E daqui a pouco o Spotify, que era para ser uma coisa democrática, para facilitar, ser o melhor, virou uma coisa economicamente. Só que o que acontece, né? Por exemplo, tem muita gente que acha que o Mark Zuckerberg que inventou o metaverso porque ele mudou o nome mas do confusão de Facebook nome, com Meta, né? Mas, por exemplo, eu acho que o metaverso do Mark Zuckerberg vai dar errado ou vai dar menos certo do que todos os metaversos, mesmo ele tendo muita bala na agulha. Porque a cabeça de quem está na Web3 é completamente colaborativa, sabe? As pessoas querem trabalhar junto, as pessoas têm menos espírito competitivo e mais espírito colaborativo, e as pessoas são mais desconfiadas das big techs. Eles entenderam que é melhor fomentar pequenas comunidades do que dar mais dinheiro para essas pessoas, senão o modelo vai continuar igual. Então, existe uma mudança. Big Techs é que vão financiando todas essas coisas, né? Então, mais ou menos, porque teve muita riqueza que foi formada a partir de cripto, muita riqueza nova, né? Então, existem novos milionários e bilionários que foram gerados desta nova riqueza e que já vem com uma cabeça nova e diferente. Muita gente bem jovem, né? Gerações que têm uma outra forma de enxergar as coisas, enxergar a divisão de renda. Então, é assim, eu gosto como o André Bujan mesmo fala, eu gosto de acreditar. Né? Não, eu gosto acredito. de ver, gosto de testar e pagar para ver. As pessoas estão bem intencionadas. Pode haver um desvio nessa curva e a gente voltar para os outros modelos? Pode, infelizmente sim, porque né, existem grandes forças, grandes poderes que interferem nesses processos. Mas eu vejo que a cabeça das pessoas, até em relações de trabalho, elas são muito colaborativas. Assim, a gente conversa com as pessoas assim,
Ah, vamos fazer isso, vamos fazer um projeto junto, não vamos concorrer porque você é bom nisso, eu sou bom naquilo, a gente cria um negócio novo, sabe? Eu vejo até essa mudança de mentalidade de, tipo, não ficar protegendo muita informação, só eu sei disso, porque aí eu vou ganhar mais, porque você não sabe, as pessoas, né, querendo compartilhar conhecimento. Então, eu acho que é um movimento bem interessante e positivo. O que vai acontecer daqui para frente, a gente vai observar. Para a música, por exemplo, seria muito interessante que esse caminho, o NFT, e como vocês fazem, e eu conheço, e você vai explicar, a Fonogram, é fantástico, porque você cria oportunidades e saídas que hoje foram tolhidas, Exatamente. fechadas, tá? E você só tem poucos canais de saídas. O problema do NFT na música nesse momento é que o mercado da música ainda está muito desconfiado Sim. com o NFT. Assim, igual você Tá, tá assim, tá. será? Mas será Mas que, foi né? muito sacudido, né? E por quê, né, que existe essa desconfiança? Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que entender é que não é um dinheiro que está sendo tirado de um lugar e sai daqui e vai para aqui. É uma riqueza nova, é uma fonte de renda nova que está surgindo, né? Então, o que eu falo para todos os artistas que querem arriscar e começar, eu entendo assim, tipo, é uma forma nova de rentabilizar seu trabalho. Você já faz o show, você já faz um quadro, você já faz coisa, você já vende isso. Existe mais uma forma de você rentabilizar seu trabalho, que é o NFT. O que é o NFT, né? Um NFT você vai registrar alguma coisa que você tem. É um quadro digital ou físico, é uma música, qualquer ativo que você tem de valor, né? Uma partitura de uma música, o direito conexo de uma música, 30% dos direitos conexos, enfim, tem toda uma variedade de produtos que os criativos e os músicos podem usar. E você vai falar, eu vou vender isso por X, né? E você vai falar direto com o público, ou com o investidor, ou com o seu fã, ou com a sua base de fãs, e é uma conversa direta, né? A Fonograma, cada plataforma tem uma porcentagem. A Fonograma fica com 5% dessa transação que acontece, e o resto vai líquido ali para o dono desse ativo. Mas a conversa é direta, a pessoa coloca o valor que ela quer, escolhe o modelo de leilão que ela quer, e o leilão pode ir aumentando, pode ir crescendo, pode dar mais valor ainda que você pediu, mas é uma forma nova de rentabilizar. Então, por exemplo, eu conheço no mundo das artes, que já está um pouco mais desenvolvido, eu conheço amigos que eram artistas que trabalhavam muito com publicidade, criando publicidade, e hoje em dia estão conseguindo viver, não estou falando que está enriquecendo, mas consegue pagar aluguel, consegue pagar todas as suas contas, né, básicas, com venda de NFT autoral, criando sua própria arte, vendendo para a própria comunidade que está sendo construída e já estando, né, criando uma comunidade, participando de uma comunidade livre. E tem muita coisa também, artistas comprando de artistas. Isso acontece muito também, tipo, eu vou comprar desse, 20 vão comprar de mim. Isso também, a própria comunidade também está se autoalimentando, é uma comunidade muito grande. Isso é uma forma saudável de troca, né? É quase uma troca, né? Uma forma primária de... Um escambo, né? Exatamente, só que de uma forma que todo mundo acaba ganhando com isso, sabe? O Milton Nascimento fez também, né? Fez um projeto que é muito legal, que foi uma parte das vendas. Ele fez o último show e eu sei que eles já queriam fazer projeto de NFT. A gente chegou a falar com o Agostinho, né, que é o filho do Milton. Ele já tinha esse interesse, infelizmente não foi com a Fonograma, tem uma dor de cotovelo que esse projeto não foi feito com a gente. Mas eles venderam 400 tickets, de todos os tickets, em NFT. E foi muito interessante porque eu imagino que essas pessoas que compraram esses tickets não eram pessoas que já são todas investidoras de cripto, têm carteira digital, e eles têm esse facilitador que é uma compra por Pix, que ocorre da seguinte forma, só para explicar. No Fonograma, por exemplo, a gente criou a nossa própria moeda digital que se chama Fono, né? Só que ela é uma moeda que a gente chama de stablecoin. O que é stablecoin? Ela não sofre variação. Sim. Ela é baseada no dólar, né? Então, a gente consegue fazer uma compra que as pessoas fazem um depósito em Pix, o próprio site já faz a conversão para Fono, né, desse valor. A pessoa vai ali, dá o lance no leilão dela, compra alguma coisa. Se sobra uma grana, ela consegue resgatar em real, faz um TED para a conta dela. E a sensação de compra dela é quase como se tivesse comprado uma coisa em Pix. Só não consegue parcelar. Não dá para parcelar. É um valor que tem que ser à vista. E isso é um grande facilitador, né? Eu acho que se mais plataformas trabalhassem mais com moedas locais, porque o NFT é uma coisa, o NFT só pode ser comprado com criptomoeda, né? Essa é a diferença das trocas, tem que ser cripto. Então, quando você faz esse facilitador, você abrange mais o público que quer comprar aquela coisa, né, por NFT. Facilita. E no final foi um sucesso, né, porque eu acho que uma venda de 400 tickets é um número bem... com um ticket que não tem um valor super barato. Eu acho que foi um alcance muito grande porque fizeram esse facilitador. Então, qual que é a conclusão que a gente chega? As pessoas perguntam para mim assim, quem que é o público de NFT no Brasil nesse momento? Eu falo, não existe público ainda de NFT. Existe o fã de música, o fã de arte. Ele quer comprar aquilo
Não interessa se é em cripto, se é aquilo, ele dá um jeito e ele compra porque ele quer ter a partitura do Hermeto, ele quer ter o ingresso do Milton. Super Hermeto até Né? tem um projeto que Então, vocês fizeram. exatamente. Então, por isso que o grande lance do NFT é desenvolvimento de produtos. Eu falo assim, criar a loja mais legal do mundo, né? Coisa que você não vai achar no merchandising, não vai achar na loja de CD, né? Comprar coisas que são únicas, exclusivas, porque NFT é isso. O valor do NFT é você vender uma coisa que é única, né? Que tem aquela assinatura que foi feita pelo artista, mesmo é digital, é uma cópia digital de uma obra e tal, etc., mas ela é assinada pelo artista, ele que registrou aquilo ali, tem um pedigree, né? É diferente de você salvar uma imagem da internet. É a diferença de você ter um Mondrian original na sua parede e ter a cópia do Mondrian. Né? Quando você tem um Mondrian original na parede, o que você pode fazer? Levar seus amigos em casa e falar, gente, eu tenho um Mondrian. É basicamente isso que você pode fazer. Não recomendo isso a ninguém, viu? Você não pode fazer mais isso, né? E as pessoas também têm essa confusão falando, se eu compro uma obra em NFT, eu viro dono dela? Se eu compro, por exemplo, o quadro do Mondrian, eu viro dono? Não. Você pode mostrar para seus amigos. Você não pode fazer camiseta e caneca e reproduzir aquela imagem e lucrar em cima disso. Você é apenas o portador da obra. NFT é a mesma coisa. O artista, ele diz o que o comprador pode fazer com aquilo. Você pode falar, eu estou vendendo essa música e você pode usar no seu comercial se você quiser. É um direito, você pode. Ou você pode falar, não, você apenas está colocando isso naquela coleção. Então o que você pode fazer? Está tocando a música aqui, você olha para o seu amigo e fala assim, Luiz, está ouvindo essa música? Sou dono dela. Comprei. É isso, é só isso que você pode fazer, né? Então o artista define os limites do que uma pessoa faz com o NFT que ela compra. Pode ser usado ou não, comercialmente. Na questão da música, eu até já externei para você, e outros, a questão da titularidade, né? Sim. Tem um compositor, tem um cara que fez isso, tem um cara que fez aquilo. Essas divisões todas, antes tem, para gerar lá na blockchain, tem que estar tudo bem dividido. Exatamente. Para não ter problema, né? Claro, exatamente. Isso daí com os direitos autorais, essas coisas, ela vai e cada um já recebe seu percentual correspondente direitinho na sua Exatamente. conta. Então, por exemplo, você fez uma música junto com como é o seu nome? Fabrício e Luiz fizeram uma música. Aí vocês vão falar, o Luiz tem 50% dessa música, o Fabrício tem 50%. Aí vocês falam, vamos vender os direitos conexos, os direitos autorais, enfim, vamos vender os direitos sobre essa música, a gente vai vender 25%, 12% do Luiz e 12% do Fabrício. Aí vocês vão lá, preencher o formulário, fazer um NFT, preencher o formulário. Vocês vão falar o nome da obra, vão fazer o descritivo que é. A pessoa que comprar isso pode usar isso na TV, sim ou não? Ela pode ter um contratinho mesmo e tal. Aí vamos escrever ali, Luiz quem é? É o compositor, tem 50%. Fabrício é o intérprete, tem 50%. Quando isso for vendido, automaticamente já cai na conta do Fabrício a parte dele, a parte do Luiz, e tudo simplificado já. Só que tem uma coisa na transação da blockchain que é mais interessante do que no mundo analógico, que é, eu comprei essa obra de vocês, aí eu vou vender. Eu comprei por 100 e vou vender por 300. Vocês vão ganhar 30 cada vez que eu vender, porque tá ali que vocês vão ganhar 10% para sempre em cima de todas as revendas. Isso tá tudo registrado. Então, cada vez, você não faz a mínima ideia já na posse de quem que tá, mas cada vez que for vendido vai pingar na sua conta plim, automaticamente, porque tá tudo conectado pela blockchain. Você é o dono, você recebe. Você falou que as blockchains, elas são extremamente seguras. Sim. Tá? Aí eu li uma reportagem, eu vi sobre as carteiras. Aí tem a carteira online e a carteira offline, mais ou menos isso. Uma carteira... porque a online estava tendo muito roubo. Essa parte técnica, eu confesso que eu não vou saber te explicar. Aí tem que usar agora um pendrive. Exatamente. É porque assim, tudo que está na internet, por mais seguro que seja, pode ser hackeado. Né? Algumas coisas são muito difíceis, mas tem pessoas que estão sempre tentando burlar os sistemas e estudando formas, né, de roubar as pessoas e cometer crimes de estelionato e etc. Então, por exemplo, rolou, por exemplo, roubos de NFT, e a forma que eles roubaram foi da forma mais antiga da internet. Fizeram um e-mail como se fosse a Fonograma, por exemplo, né? Com o login do Fonograma, mandaram um e-mail e falaram assim, você, comprador do Fonograma, clique nesse link. Aí a pessoa clicou no link e foi enviado por uma forma que roubaram. Então, não foi uma falha do sistema do site. Foi alguém que fez aquele velho golpe do clique no link, você dá sua senha e tal, e as pessoas vão e acontece isso, né? Só que, por exemplo, na cripto, você tem, por exemplo, tem a Binance, né? Que é uma corretora que as pessoas usam ali e tal.
Você tem ali online sua carteira, seu dinheirinho e tal. Só que você consegue colocar isso em um objeto mesmo, que é uma carteirinha que é física mesmo, porque você fala, eu não quero hardware. deixar isso na internet, eu quero deixar comigo. Só que se você perder aquele objeto, jamais você consegue recuperar. Perdeu sua carteira. Perdeu para sempre, perdeu o dinheiro. Se você perde a senha, você perdeu o dinheiro, porque isso, assim, normalmente as senhas são, sei lá, 12 dígitos, 15 Aquele dígitos. caso lá nos Estados Unidos, que o cara tá movendo, catando um lixo, procurando, alguma coisa sumiu. Foi de criptomoeda. Então, mas é assim, esse é o problema quando você tira da Tava internet. pra achar o HD dele externo. Porque você consegue pedir uma senha nova, se você pedir sua senha. Ele vai ter, normalmente tem 3 etapas de autorização do telefone, do e-mail e tal, etc. Você consegue recuperar. Mas uma vez que você coloca na carteira física e você perdeu isso aí já era. Uma decisão, tá mais seguro, mas você tem que cuidar daquele objeto como se você cuidasse da sua vida. Assim, coloca num cofrinho. Nossa. Né? É muito mais tenso do que recuperar uma senha. Mas faz parte, né? Você tem que cuidar, como qualquer coisa, né? É porque quando você parte para essa dúvida dessa coisa da carteira online, offline, mais ou menos isso, a carteira física, a carteira... eu, sinceramente, minha carteira vai ser a carteira que eu vou botar no meu bolso. Aqui guardadinho, vou levar a carteira, porque tá no meu bolso e tá no meu bolso mesmo. Sim. Então, Eu tive uma amiga que ela teve o celular roubado, invadiram a Binance dela e limparam a conta, porque seu e-mail tá aberto no seu celular. Aí a pessoa foi, pediu para trocar a senha. Aí o que a pessoa que roubou fez? Apagava imediatamente da caixa de entrada o e-mail falando que ela queria recuperar a senha e ela nem viu o negócio ser feito. Isso daí é que me preocupa, né? Porque eu recentemente também fui levar o meu celular. A maior preocupação que eu tive foi as coisas que estavam lá, as informações, não sei o que, será que o cara vai acessar? Sim, Mas ainda bem que os menos. dispositivos desligava, apagava, fazia tudo. E eu me livrei e fui logo trocar senhas de tudo, fazer tudo. Mas é uma preocupação. E com a carteira Física? física, É uma dor de eu cabeça acho que menos. isso dá uma garantia melhor, né? Sim. Mas, pelo Não, menos, a garantia, na verdade, vira 100% você. E é você Naquela hora que você guardar, coloca, coloca no você faz cofre, você guarda isso, tá aqui. Meu problema é só a pessoa que perde papelzinho. Sabe, pessoa que vocês são uma pessoa que perde papelzinho? Sabe, você vai no estacionamento, a pessoa dá um papelzinho. Na volta do estacionamento, você já não tem o papelzinho. Então, eu deixo online. Porque se eu fizer isso offline, eu vou perder essa carteira. Outra coisa Software, também, mas aí talvez fique objeto. para o próximo bloco, mas eu vou perguntar agora, por que tudo no NFT? Aí é uma coisa que eu fico pensando, né? Eu vou fazer o NFT uma parte da minha música, mas aí o cara compra. Eu tenho que fazer, faz um selinho, você assina, o cara recebe aquilo. Por que tem que ter essa materialização? Isso foi uma coisa que alguém fez, aí todo mundo copia, porque no mundo digital, como você falou, você fez a transação, eu fiz a transação lá, comprei lá, e não preciso que me prove nada a não ser meu código que está lá. Aí o cara faz lá um negocinho bonitinho. Tá. É porque hoje a gente estava tendo mais cedo uma conversa sobre metaverso, né? E você tá até assim, esse negócio de metaverso não vai funcionar. Isso aí a gente vai conversar no outro bloco. Mas justamente esse é o exemplo que eu dou, porque a gente está numa transição geracional, né? Muita coisa acontecendo, coisas, né, modelos mudando. Então, por exemplo, teve uma época que, por exemplo, minha mãe não comprava online de jeito nenhum, nada. Ela tinha muito medo de Depois colocar da pandemia, senha. todo mundo. Tinha muito medo de colocar senha, não fazia de jeito nenhum, achava um absurdo, nunca vou fazer isso. Hoje, pra ela, já é tranquilo, já se sentiu segura de fazer, não sofreu nenhum golpe, tudo certo. Pesquisa, não reclama aqui antes de comprar alguma coisa e tal, etc. Né? Hoje em dia, por exemplo, o Neymar comprou ali o macaquinho de 6 milhões, né? Por que o Neymar comprou? Porque alguma pessoa, algum conselheiro financeiro dele falou, olha, esse negócio está tão valorizado quanto um quadro do Mondrian. Então, o Neymar passa a ser o valor. Na verdade, quando o Neymar chegou, esses macacos já estavam bombando. Ele pegou o bonde andando já. Já tinha um ano do bonde andando quando o Neymar chegou. Né? O Neymar acabou viralizando porque muitos desses também já tinha, porque muitos desses compradores eram anônimos. Muitos dos compradores do NFT são milionários anônimos. Eles têm um nickname ali que aparece, porque aparece o nome do comprador, mas pode ser um nome fantasia. Você não precisa colocar o seu nome de verdade. Mas alguém conciliou ele falando, isso aqui parece ter um potencial de que vai ficar cada vez mais caro. Né?
Só que a gente tem que pensar que a gente está numa transição de um modo que vai ser meio híbrido. Não existe, por exemplo, a molecada hoje de 15 anos de idade, eles não falam meu amigo virtual, eles falam meu amigo. Eles não falam meu amigo que eu conheci na internet. Eles falam meu amigo, é meu namorado, é meu Antigamente, se a amigo. gente falasse Nunca isso, viu. meu pai me mandava pro psiquiatra. Nunca Vá viu na rápido, vida, leva esse namora, menino aí que- namora ali no Zap e é meu namorado. Então eles não têm mais essa divisão do digital para analógico. Na cabeça deles é mundo, é vida. É vida, tem uma parte da vida que é no celular, tem uma parte da vida que é na escola, mas é tudo vida. A gente ainda separa, a gente que é dessa transição de gerações tem, o virtual e o real. Então, a gente está caminhando para um mundo em que vão haver galerias de arte virtuais no metaverso, que vão ter obras de arte que são 100% digitais com valores tão altos quanto coisas físicas, materiais, né? Só que até a gente chegar num ponto em que todo mundo entende o valor dessas obras digitais, isso é um amadurecimento e as pessoas realmente entenderem que isso vai acontecer, as pessoas começaram a entender que se eu conecto benefícios reais e de experiências ou uma entrega física, e a galera fica mais tranquila de investir. Então, por exemplo, o Kings of Leon foi a primeira banda que fez isso. O que eles fizeram? Eu estou vendendo esse disco, que já foi lançado, está no Spotify. Então, você vai perguntar, por que eu vou comprar uma música que está no Spotify? Já está aí. Todo mundo dá um play, né? Então, eles fizeram várias coisas. Você está comprando um colecionável, da mesma forma que você compra um quadro. E só pode colocar na parede. Você está comprando... E é muito legal esse lugar do NFT, porque ele coloca a música no lugar que a arte gráfica sempre teve. A arte gráfica podia estar na galeria. Um quadro pendurado na galeria. A música, como ela é de ouvido, você não pode fazer uma galeria, né? E falar isso aqui custa tanto. O NFT dá essa possibilidade de colocar a música como obra de arte de galeria, né? E aí, só que o Kings of Leon falou, quem comprar esse NFT aqui vai ter a cadeira vitalícia do meu show. Todo show que tiver do Kings of Leon, você pode ir. E aí vendeu muito fácil, porque o que a pessoa pensa? Eu estou comprando um ingresso vitalício e também estou investindo numa coisa que pode valorizar ou não. Né? Estou fazendo um investimento que pode dar certo ou não, mas eu já ganhei uma coisa agora. Isso me deixa mais tranquilo de investir. Então, é no momento de amadurecimento do mercado. E esse questionamento, ele sempre vem. E, por exemplo, no case do Hermeto, né, que a gente vai falar já já, mas, por exemplo, o cara que comprou o produto mais caro, que era o livro, ele falou assim, é um advogado de direitos autorais, com mais de 60 anos, e ele falou, dá para fazer um contratinho no papel também? Porque ele não entendeu que isso é um contrato, sabe? O smart contract, ele é um contrato igualzinho. Você pode ir com um advogado e falar, processar tudo da mesma forma. É um contrato. Só que ele não acreditou. A gente não precisava fazer. A gente não precisava fazer. Só que a gente foi lá pro Hermeto e pro Scooby falando, vocês fazem? Eles falaram, tudo bem, podemos fazer, mas a gente não precisava fazer isso. Mas é porque a gente está nesse momento que as pessoas ainda estão quase acreditando, sabe? Não, mas assim, eu acho até que é como eu falei. Eu falei para você mais cedo. Acho que a grande sacada do NFT é saber para quem vender. Tá? O que, claro, tem que existir e para quem vender. Mas não é tão tá? simples de saber. Não é tão simples porque o mercado de compradores de NFT ele ainda é muito restrito. Sim, mas agora, nesse momento, é saber procurar ali e achar a pessoa certa que compra mesmo. A sensação que eu tenho é que quando você compra e recebe lá não um contrato, não estou falando um contrato, porque o contrato tem que existir, mas recebe um físico. papel assinado. O do Milton vinha um pôster assinado pelo... Parece que você está entrando num lugar que eu preciso ser enganado para entrar. Se o negócio é verdadeiro, funciona mesmo, você não precisa dar nada. Sim. Compra seu negócio, bota seu dinheiro lá e vai Mas funcionar. sabe por que eu apoio esse movimento? Porque ele traz mais pessoas para o mercado para ver que ele é real. Entendeu? Aquela pessoa que ainda não investiu em cripto, ainda não entendeu e tal, ela vai ali e compra um NFT. E aí ela fala, vou tentar revender. Aí ela revende. Ela vê que ela consegue valorizar um pouco mais. Eu acho que é uma chance de dar uma chance, mesmo de uma forma que talvez não seja a forma mais ideal mesmo, mas dê uma flertada com isso para entender que isso é uma coisa que vai acontecer. As pessoas arrumam meios, né? Então mas acho que esse é um dos eu meios. acho assim que quando eu falo assim, você tem que achar o vendedor, o comprador certo e o vendedor também, é porque eu acho que esse tipo de movimento é para alcançar uma massa. Sim. Porque se você vê, por exemplo, aquele jogador do São Paulo, foi negociado 32 milhões de dólares em NFT, em criptomoedas. Sim, Lá porque é um contrato, né? Estão fazendo um contrato de passe e tudo. vendido. Então, assim, não teve, provavelmente o cara não mandou uma chuteirinha
assinada, Aham. já fez o Não, contrato. porque assim, isso, o passe de um jogador é uma coisa que ninguém discute o valor, porque é uma coisa que já é valorizada, já é compreendida. Eu ia fazer um contrato no papel, eu fiz um contrato digital. Foi Fim, isso. né? Mas a música É também, isso. mas a... Mas a música, por exemplo, mas sabe o que é interessante da música? Artistas enormes ainda não entraram nesse mercado, né? Tipo, eu falo, sei lá, vou falar de Rolling Stones, vou falar de super consagrados, assim, ainda não. Tem muito mais artistas jovens testando, porque tem uma cabeça mais aberta para uma coisa nova, sabe? Vamos testar uma coisa nova. Pode ser que eu não ganhe milhões, mas eu quero entender. As pessoas estão mais. O mais engraçado assim, eu vejo pessoas muito jovens ou bem mais velhas que falam. Não tenho nada a perder mesmo, vou testar esse negócio novo, vai que isso aí é legal. Os 2 primeiros clientes que eu tive no fonograma foi Elza Soares, que estava fazendo 91 anos, e Hermeto Pascoal com 85. Eles falaram, tudo bem, se der errado, já fiz um monte de coisa na minha vida que deu errado, que não deu certo. Tem muita gente que fica com muito medo do nome, se eu faço um leilão e não dá certo, isso vai pegar bem para minha imagem, vai pegar mal para minha imagem, né? As pessoas ainda estão muito nessa medo de se queimar. E se meu leilão não for bem sucedido? Então, por isso que existem várias formas de fazer leilões bem sucedidos, e uma delas é atrelar benefícios reais, que transforma isso de uma forma mais possível, só que o objetivo é realmente a venda do ativo digital e ser percebido esse valor do ativo digital. Vamos para o intervalo. Nós estamos com Janara Lopes, E aí? especialista em NFT. E depois nós vamos falar sobre metaverso. O Fortuna Crítica continua, mas antes, curta o vídeo, se inscreva no canal e compartilhe o nosso conteúdo. Inaugurada em 2018, a Arrojal Sá é uma produtora baiana, com sede em Salvador e filial em São Paulo. A Arroz tem um olhar único para a produção musical, audiovisual e de conteúdo digital. Antenada com as principais tendências, realiza projetos que vão de álbuns, shows, podcasts, clipes musicais, vídeos, até o gerenciamento de carreira artística e outros. Sofisticação, criatividade e cuidado são as marcas da Arrojal Sá, entregando produtos e serviços com qualidade ímpar. Saiba mais sobre a produtora nas mídias sociais. Estamos de volta aqui com Janara Lopes e agora vamos conversar sobre metaverso. Isso existe? Existe. Será? Já existe faz tempo. Janara, me fale um pouco sobre o metaverso. O que é o metaverso? São construções de mundos paralelos, onde várias coisas que existem no nosso mundo analógico, não real, estão sendo transferidas para esse universo, né? Só que existem metaversos diferentes, por exemplo. Existe um joguinho que chama Roblox, né? Que é um jogo que já existe antes de usarem a palavra metaverso, já existia isso, né? As crianças vão construindo coisas, construindo seus universos. O The Sims também já era um metaverso. O Second Life já era um metaverso, É isso né? que eu... Só que você falou hoje, né? O Second Life foi e flopou, né? Não construiu. Porque eu acredito que não era a hora. Tem um monte de gente que começam coisas em momentos que não era o momento daquilo. Eu agora tenho a sensação... Eu desconfiei um pouco do metaverso no começo, porque eu tenho 40 anos, eu sou de uma geração da transição ali, né? Dizem que a faixa etária em que eu sou de 82, é a última geração que vai se lembrar do antes e depois da internet. Né? À medida que as pessoas forem morrendo, né? A gente vai ali, a minha geração no final vai falar, eu me lembro que o povo ligava pra gente em casa e perguntava e tal, essas coisas. Mas agora eu acho que é um momento que pode acontecer, pode dar certo. Pode dar errado? Pode dar errado. Porém, porque a gente tem agora as primeiras gerações que são nativas, não só digitais, como nativas de redes sociais. Então, são nativas da interação dentro da internet. Não é só nativa de ter um e-mail,
né? Eu não nasci com e-mail, eu nasci com Facebook, eu nasci com Instagram, né? Tem essa geração que tem, sei lá, o Instagram tem o quê? Uns 15 anos, quase isso, mais ou menos, né? Então tem gente que nasceu já tinha o Instagram, já tinha as redes. Então ele já nasceu não só com a cabeça do digital, como a cabeça da interação dentro do meio digital. Isso para ele é natural. Então pra gente não é natural, para algumas gerações são naturais. Então, o que é o metaverso? São espaços digitais onde as pessoas vão proporcionar experiências que são melhores absorvidas com óculos. Por que ela não deu certo até agora? Porque o óculos não chegou num lugar bom ainda. Ele é muito grande, muito pesado, muito caro. Né? Ninguém consegue ficar muito tempo com aquele... Não sei se vocês já tiveram a experiência do óculos, né? Do Rift, mas você não consegue ficar muito tempo. Ele é pesado, ele esquenta, essa área aqui é chato. Eles estão chegando no óculosinho que é tipo um Ray-Banzinho, assim, quando isso acontecer e for barateado, porque você pode participar de um metaverso no computador, sem óculos. Você anda com o seu bonequinho, você faz seu avatarzinho, você anda com ele, você vai aqui, conversa com as pessoas igual no joguinho, só que você não tem a experiência imersiva, porque o legal do metaverso é você ter a visão 360. Você olha pra cá, você olha pra cá, como se você estivesse aqui mesmo, né? Inserido em um universo que é digital, mas parece real. Isso. Ô, Tapioca, você tá por aí, Tapioca? Tô aqui, Luiz. Como é que você está? Olá! Cadê? Olá, Genara, tudo bem? Oiê, tudo bem? O que é que você tem pra gente aí? Tá. Eu tô com uma matéria muito legal aqui sobre justamente o que vocês estão falando, o metaverso. Vocês querem escutar? Claro! Com certeza. Roda. O termo metaverso surgiu pela primeira vez no livro de ficção científica Snow Crash, do escritor Neil Stephenson, de 1992. O metaverso é um ambiente virtual imersivo, construído por meio de diversas tecnologias, como realidade virtual, realidade aumentada e hologramas. Filmes de ficção científica como Jogador Número 1 e Matrix podem ajudar o público a entender um pouco melhor o conceito de metaverso. Nesse ambiente virtual, as pessoas podem interagir umas com as outras, trabalhar, estudar e ter uma vida social por meio de seus avatares. Entusiastas veem no metaverso a evolução da internet, e artistas da música já fazem shows virtuais por plataformas diversas. Ariana Grande, Ed Sheeran e Emicida são apenas alguns dos músicos que já performaram em metaversos. Esse foi o Tapioca News de hoje. É com você, Tapioca! E aí, curtiram? É isso aí. Mas aí, você já tá no metaverso? Eu? Ainda não, mas eu tô torcendo para que esteja uma versão do Tapioca com esse look aqui no metaverso. É só você entrar e fazer. Vou fazer. Se você puder me orientar depois, Genara. Com certeza. Vou adorar. Com certeza. E eu tenho uma pergunta para você. Claro. Manda! Qual a profissão que você vê que seria a do futuro no metaverso? Várias, né? A primeira, falando de artistas gráficos 3D. Eles são 100% essenciais para a construção do metaverso. Porque quando a gente fala em metaverso, ele, por enquanto, ele é 3D. Porque ele dá para dar uma sensação mais próxima da realidade, né? Então, é isso. E só que, assim, tudo que a gente tem nos ambientes analógicos vão ser transferidos. Então, por exemplo, existem marcas criando lojas dentro dos metaversos. Então, precisa de comercial do metaverso, gerente de projetos dentro do metaverso. Então, tudo que a gente faz no mundo analógico, existem profissões similares, só que as pessoas têm que entender um pouco mais de blockchain, porque tudo que é negociado dentro do metaverso é em forma de cripto. Né? As negociações são feitas em criptomoeda, não existe uma moeda fiduciária, né, no metaverso. Então, na verdade, existem várias profissões que já existem, só que o lance é estudar um pouco e imergir um pouco na tecnologia de blockchain, no universo de 3D, de games, né? A gamificação vai estar presente pra caramba. E o ludicismo, né? Porque o negócio é você fazer coisa já existe, ambiente de trabalho de uma forma mais lúdica, interativa, de game, é meio isso. Muito obrigado, Genara. Imagine. Eu adorei porque é um processo de imersão, não é? Exatamente. Eu acho que, na verdade, é um processo de tornar, às vezes, até mais divertido coisas chatas do mundo real, porque parece que você tá brincando. Parece que tá no joguinho, né? Você pode fazer um avatar que é mais bonito do que você, né? Tipo, você pode ser mais bonito no metaverso. Então, é todo um universo novo aí. Toma! Obrigado. Você não queria uma resposta aí, ó? Mas o você não é você não, viu? Não se ofenda. Você pode ser eu também, sabe? O você somos todos nós. É a questão de... eu vou ser bem sincero, eu tô muito bem,
Você está maravilhoso. E vou estar muito bem no digital também. Agradeço você, Gidaia. Definitivamente. Valeu, Luiz. Quais são os principais players investidos, né? Até agora no No metaverso? metaverso. Principalmente marcas de consumo, muitas marcas de consumo de luxo. Então, eu tenho uma listinha ali das 10 marcas que já lucraram, mas eu tenho um dado que é maravilhoso, que é a Nike. A Nike, 24% do lucro da Nike neste ano já foi em NFT e metaverso. 24%. É um número muito alto para uma marca que existe há tantos anos. Tiffany, Gucci, Balenciaga, a New York Times, porque foi a primeira revista a fazer assinatura de revista por NFT. Mas basicamente as marcas que mais movimentaram dinheiro até agora são marcas de consumo do mundo real, que estão, por exemplo, fazendo roupinha para avatar, óculos, acessórios. Por exemplo, eu tenho 20 anos, eu não consigo comprar uma camisa maneira da Balenciaga, mas eu consigo pagar o valor da camisa maneira para o meu avatar. Os artistas que não entrarem nesse mercado, né, da Web 3.0, realmente vão ficar obsoletos, né? Obsoletos. Isso eu não consigo afirmar 100%. Não? Mas eu Mas você sei. não acha que é uma evolução? Eu acho que é uma evolução. O A que eu própria acho, eu rede vai tá- não sei se eles ficam obsoletos, porque talvez eles continuem muito fortes para quem não quer estar no metaverso, por exemplo, entendeu? Porque eu acho que tem uma galera que vai falar, não quero, Thaís, eu tenho X anos de idade, eu gosto de ir no show, eu gosto de fazer as coisas na vida real, não me interessa o metaverso. Né? Esses dias eu brinquei que eu vi uma palestra de metaverso esses dias, e o cara falou assim, se você não quiser vir pro metaverso, tudo bem, tá cheio de gente lá, não vai fazer falta, sabe? Porque assim, você pode estar e você pode não estar. Então, eu acho que tem artistas que vão estar relevantes fora, porém, quem está dentro tem uma fonte de renda nova, uma nova forma de rentabilizar. Mas, Janara, muito obrigado, viu? Obrigada a você. Sempre é bom conversar contigo. E, Eu digo assim, mesmo. aqui, recebê-la aqui na Bahia, É um Salvador. Eu soube que você andou prazerzão. conhecendo Salvador. aí. Adorei. Adorou? Adorei. Cidade Eu adoro linda. calor, adoro praia. E uma cidade bonita. Muito. Aconteceu uma coisa muito maravilhosa, que eu vi um menino assim, que tinha um grafite atrás dele, e tá assim, você acha que eu tenho medo de você? E ele tava sentado ali no telefone, eu falei, posso tirar uma foto sua? Que tava legal a imagem. Você acha que eu tenho o quê? Você acha que eu tenho medo de você? E tava escrito na parede. É, Aí eu falei, pode tirar uma foto sua aí, né? Em vez de apontar a câmera pra pessoa, né? Meio deselegante. Ele falou, pode, eu tirei. Aí ele veio e falou assim, não, você não vai embora, não. Eu quero tirar uma foto com você também. Isso nunca aconteceria em Curitiba. O curitibano já ia olhar pra mim falando assim, você quer tirar uma foto minha? Meu Deus do céu, que horror, sabe? Eu falo, que delícia, essas pessoas que não têm medo de outras pessoas. baiano não nasce, baiano estreia. Eu amo isso. Muito obrigado. Obrigada eu. Espero ter colaborado com a compreensão ou com a descompreensão e a Não, bagunça mas isso desse é universo. fantástico, isso foi ótimo. Esse foi o Fortuna Crítica de hoje. Um grande beijo.